até o versículo 47. Vamos ler então. Eu estou usando a versão NVI, os irmãos vão acompanhando. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e de bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra nessa noite, aqui lida e sendo exposta, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. Ilumine os nossos corações, Senhor. Abra as nossas mentes para compreender a verdade eterna que o Senhor tem para nós hoje. Que tenhamos um encontro com esta palavra, com o poder do Teu Santo Espírito. E que sejamos transformados, que haja de fato conversão, que haja em nós capacitação para a santidade, para servirmos ao Senhor. Toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja colocado por terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, aqui nesse texto, a intenção é justamente continuar o que foi tratado no Imersão. Para quem não sabe, o projeto nosso Imersão, ele é para aprofundamento, por isso a palavra imersão. Aprofundamento no quê? Para quê? A ideia de imersão é mergulhar. Mergulhar em quê? Mergulhar naquilo que a palavra de Deus diz que é para mergulhar. Então a palavra diz que é para a gente mergulhar na água, porque a gente vai ser batizado. Então é para fazer discípulo e batizar. Desse projeto imersão sairá pessoas ali, discípulos convertidos e que estão obedientes ao batismo, dizendo sim ao batismo. Também temos que mergulhar, aprofundar em quê? Aprofundar na palavra, porque para se fazer discípulo, precisa da palavra, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, e aí a própria palavra diz que devemos ser cheios dessa palavra, ok? Também temos que aprofundar no Espírito. A própria palavra diz que não devemos nos embriagar com o vinho, né? Mas sermos cheios do Espírito, não é isso? Portanto, aprofundar. E a Bíblia vai dizer que temos um só batismo, né? Uma só fé, mas um só batismo. E esse batismo é o batismo não na água, no Espírito. Ok? Tá claro? E aprofundamento na comunhão. Comunhão com Deus, obviamente, e comunhão com os irmãos. Então, a gente se aprofundar na comunhão é consequência de toda essa etapa de discípulo, obediência ao batismo, né? O discípulo pressupõe ouvir o evangelho, preparação para o batismo, obediência ao batismo, batismo na água, né? E aí batismo no Espírito Santo, a ideia de você receber o Jesus, você foi batizado no Espírito Santo, e aprofundar nesse Espírito, ser cheio desse Espírito, ter poder para ser discípulo, porque não dá para ser discípulo só sendo uma pessoa que decora um texto. E eu não estou aqui desmerecendo a palavra, nós somos da Reforma, sola Escritura, com certeza. Mas a Escritura, vamos dizer assim, a Escritura, ela tem poder. E ela só tem poder porque a ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o que capacita a igreja para ser igreja. É o que dá dons, que distribui qualidades espirituais para que a igreja cresça. Então, nós não vamos ser só aqueles que são cheios da palavra, porque não estarão cheios da palavra. Estarão cheios de letras, não da palavra. Porque aquele que é cheio da palavra é cheio do Espírito. E aquele que é cheio do Espírito é cheio da palavra. Foi como eu falei no treinamento para os jovens, para os líderes. Se você só é cheio do texto, você não é diferente de um intelectual. Você é apenas um intelectual, você não é
um discípulo de Jesus. E se você é cheio só de espírito, você não é cheio do Espírito de Deus. Você é um feiticeiro, cheio de qualquer espírito por aí. Então quem gosta muito de espiritualidade, sem palavra, espiritualidade sem palavra é feitiçaria. E palavra, vamos dizer assim, texto bíblico, estudo da palavra, estudo da Bíblia, sem o poder do Espírito Santo para discernir, não é nada demais, não é nada de uma pessoa crente. Você na verdade é um legalista, você na verdade é um acadêmico, você é um cientista do texto, que seja, mas você não é um discípulo. Um discípulo de Jesus é como a gente viu em Atos 1, quando Jesus disse assim: espere em Jerusalém, para os discípulos, e vocês receberão poder. Não é isso que a gente falou lá na imersão? E de fato no capítulo 2, houve o Pentecostes, que muita gente confunde, distorce. Eu não vou falar sobre ele, ou seja, a chegada do Espírito Santo, no sentido, o derramar do Espírito Santo, para que a partir dali nunca mais precisasse ser derramado. Veja, o Espírito Santo assume o ministério, Jesus sobe, 40 dias depois, o Espírito Santo desce, e agora o ministério terreno não é mais de Jesus, é do Espírito Santo. O ministério terreno de Jesus durou aqueles 3 anos em que ele esteve ali, ensinando os discípulos. Quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo, e o ministério terreno do Espírito Santo já vai aí aproximadamente quase, vamos arredondar, 2000 anos. Então a gente não pode separar as coisas, a gente não pode ficar só com uma parte do Evangelho, ficar só com uma parte, porque eu não gosto de pular, e quem disse que ser cheio do Espírito Santo tem que pular? Não, porque eu não gosto de também separado, e quem disse que ser cheio do Espírito Santo tem que ser separado? A Bíblia não fala isso. E aí a gente está aqui com o texto, que é a parte em que depois que acontece o Pentecostes, que há esse derramar do Espírito Santo, e que agora a igreja está vivendo no tempo em que o Espírito Santo está ali presente com ela, capacitando ela, aí Pedro prega, fala coisas pesadas, e tem gente que fala assim: eu não gosto daquela pregação daquele pastor. Às vezes é de mim mesmo, porque eu sou pesado às vezes pregando, né? Às vezes eu faço graça em um monte de lugar, mas na hora que eu prego eu não consigo fazer graça, eu não consigo fazer piada, não adianta, eu vou ficando sério, eu vou ficando fechado, não tem jeito, porque para mim é pesado, para mim é tenso, não só o momento, a seriedade, mas também nós estamos falando de vida e morte espiritual. Não consigo me divertir. Não estou criticando quem faz isso, não é isso, mas eu não consigo ficar aqui, ai que divertimento, que legal, que não sei o que, eu não consigo, eu fico assim com temor, porque eu não sou capaz de subir aqui, ninguém é, e nem de falar perto, no ouvido também, se for o caso. Então, queridos, a igreja ela estava nesse momento de desenvolvimento, e o Pedro que tinha negado Jesus, o Pedro que tinha falado que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, e depois falou que Jesus de maneira nenhuma ia para a cruz, ou seja, o Pedro que fala da parte de Deus que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Pedro que fala da parte de Satanás, o próprio Jesus disse isso, para trás de mim Satanás, da parte de Satanás para tentar Jesus a não ir para a cruz e fazer outra coisa. O Pedro que foge e nega Jesus, que traz Jesus, assim como Judas, todo mundo lembra de Judas, o traidor. Judas não foi apenas o traidor, Judas foi o traidor que não teve perdão, que não recebeu perdão, porque não se arrependeu. Pedro foi um traidor, que se arrependeu e foi tratado por Jesus. Eu digo mais, praticamente todos os apóstolos traíram Jesus no último momento, porque cada um deles, quando viram que Jesus morreu, já estavam se escondendo, fugindo, e depois voltaram para a sua vida antes do chamado de Jesus. Eram pessoas ali, que eu diria, eram o quê? Se a gente fosse comparar com o nosso tempo, eram acadêmicos, entre aspas, porque não no sentido do rigor da palavra, mas eles estavam fazendo um curso com Jesus, de 3 anos, e um curso que tinha prática, que tinha poder, e tinha também conteúdo intelectual. E eles não conseguiram permanecer, porque eram no mínimo acadêmicos, não tinham tido a experiência real, viram tudo. E você é capaz de dizer: pastor, se eu tivesse lá e visse tudo. Meu amigo, se tu tivesse lá e visse tudo, tu ia fazer igual, porque tu é tão pecador quanto todos eles, tu é tão ruim quanto todos eles. A gente tem que ter essa noção. E aí então a igreja é isso, ela nasce dessa galera. Essa galera que depois Jesus ressuscita, aparece para as mulheres, e das mulheres aí manda avisar, né, que ia encontrar com eles, aí manda reunir eles, e aí eles começam, e aí
né? Tomé tem que tocar, e foi importante Tomé tocar em Jesus, tem que tocar nas feridas de Jesus, para a gente ter certeza que não era um fantasma, era corpo humano. Foi muito bom o Tomé ali. Todo mundo acha que Tomé duvidou. Tomé não duvidou, Tomé quis ter certeza, é o contrário. É o contrário, ele não duvidou, ele só queria ter certeza que ali era Jesus mesmo, ressuscitado, que não era um fantasma, porque aquele corpo atravessava a parede, só que aquele corpo comia. Como é que pode? Aquele corpo tinha ferida. E aí ali, com a ressurreição, as coisas começaram a fazer um certo sentido. E aí, essa galera passa pela experiência do Espírito Santo, e chega nesse momento que a gente lê o texto aqui, Atos 2, 42 até 47. A gente começa a ver como que é a vida da igreja cheia do Espírito Santo. A gente precisa fazer também ter calma nesse momento, porque tem gente que quer que a igreja do século 21, ou seja, estamos em 2022, quer que a igreja seja igual à igreja primitiva. Para você ser igual à igreja primitiva, você tem que apagar as luzes. Ah, gostei, porque o pessoal gosta de igreja preta aí, né? Da luz apagada, né? Aí apaga. Não pode ter energia elétrica. Tinha que soltar uma bomba termoelétrica, uma bomba, sei lá, magnética, para acabar com a energia elétrica, para ninguém ligar. E não pode ter carro, não pode ter bicicleta. Tem que ter no máximo cavalo, camelo, e era para quem tinha dinheiro, entendeu? E começa por aí. E as casas tinham que ser aquelas casas meio de pedra e tudo mais. Então não é possível você ser uma igreja primitiva, literalmente. Tem gente que quer ser. E tem gente que pega práticas da igreja que não eram práticas espirituais, eram práticas por causa da cultura, do contexto que eles estavam vivendo. Porque eles viviam num lugar em que não tinha templo para se reunir a princípio. Havia perseguição. Então, a igreja, quando tem esse tipo de condição, ela se comporta de uma forma. E a igreja que está na nossa condição, que tem, eu diria, mais liberdade do que restrição, para não dizer que ela só tem liberdade, mais liberdade do que restrição, ela se comporta de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai olhar isso aqui. Mas vamos lá. A igreja, então, eu diria que ela compartilhava, ela equilibrava doutrina e vida. Ela compartilhava aquilo que eles criam e a conduta, a prática deles, o convívio, o comportamento. Eles equilibravam o que eu estou falando aqui sobre palavra e espírito, ou seja, palavra e poder. E isso é o que devemos e temos que viver e buscar como igreja hoje. Essa igreja, ela é uma igreja que isso pode nos ensinar. Nós vemos igrejas hoje, como eu falei, desequilibradas, ou muita palavra no sentido intelectual e pouco poder, ou então muito poder e nenhuma palavra, feiticeiros, coisa do tipo. E aí a minha pergunta eles estavam crescendo, eles estavam multiplicando. Quais seriam então as marcas que para nós a gente tem que aprender? As marcas dessa igreja cheia do Espírito Santo. Eu diria então que o título pode ser isso: a vida da igreja cheia do Espírito Santo. E eu vou dividir alguns pontos aqui, né? Primeiro ponto. Em primeiro lugar, deixa eu achar aqui que o meu celular está me ajudando, isso é só Jesus mesmo. Achei. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Aí o pessoal calvinista, Nutella, para deixar claro, né? Os arminianos Nutella, metida seminarista, essa aí comigo, essa aí, ó. Essa que é cheia da palavra. Esse cara bate no peito isso aqui, entendeu? E fica. E eu gosto de implicar mesmo com essa galera. Sabe por quê? Porque essa galera sabe tudo e não faz nada. Sabe as 95 teses de Lutero de cor. Quer voltar lá em Nuremberg e pregar lá, mas não prega no quarto dele, para ele arrumar o quarto, tomar banho e trocar cueca. Então eu vou implicar sempre com esses Nutella. Porque o pessoal fica brincando aí que o jovem é muito rebelde, aí tem o jovem conservador. O jovem calvinista conservador é tão Nutella quanto o jovem rebelde que quer mudar o mundo, que não sei o quê, que quer fazer revolução do Che Guevara e tudo mais. É tudo maluco, pecador, que não sabe de nada, não sabe nem lavar a cueca. Então já estou dando uma pancada logo para toma, fica tonto assim, ó. Aí cai na real, entendeu?
E o que eu aprendi estudando com jovem, trabalhando com jovem, ensinando jovem, sendo jovem, agora se ofendo, no bom sentido, entre aspas, o jovem não presta. Caraca, pastor, o jovem não presta porque ele é pecador. E eu estava conversando com umas pessoas essa semana, eu já falei outras vezes, só que o jovem ele tem uma capacidade de pecar impressionante. É porque, pensa às vezes num velhinho de 90 anos, mal consegue andar, então ele nem tem força muito para pecar, ele peca mais na mente, né? Mas o jovem, meu querido, o jovem tem força para ir para lá, para ir para cá, para voltar, e ele vai deixando rastro de bosta, de cocô por onde ele passa, porque ele tem energia, ele tem força para passar, e ele vai passando e vai pecando, e vai pecando e vai. Esse é o jovem. Mas, com todo respeito, aqui nesse ponto especificamente, o calvinista, o arminiano, eu não sei o quê, porque Calvino, não sei o que lá, porque Agostinho e tal. Aí esse cara, ele, sabe tudo. Corrige pastor, sabe, tu não gosta dessa pregação, isso aí é heresia, herege, vai para o inferno isso aí. Aí começa. Mas tem que ter muito cuidado, porque se realmente a gente tem fidelidade na palavra, a gente não tem que ser fiel nem a Calvino, nem a Armínio. Eu estou dando uma classe, esqueci, né? Eu dou uma classe agora que fala disso, né? Estou dando e está terminando. Acho que tem mais 3 aulas de doutrina da salvação. Então a gente faz mostra um pouquinho de Armínio, mostra um pouquinho de Calvino. Tem uma galera lá, arminiana, gostei. Arminiano clássico, maneiro. Tem uma galera calvinista também. Aí o pessoal chega, na minha classe, a gente chega num acordo, né? Ninguém briga não. Mas assim, aí é Calvino para cá, é Armínio para lá e fruto nenhum. Vida nenhuma. Esse é que é o problema. Se eu sou cheio da palavra, essa palavra me transforma. Essa palavra não me faz amar Calvino. Essa palavra não me faz me debruçar nas teorias teológicas. Essa palavra não me faz idolatrar o estudo teológico. Essa palavra me faz adorar o Deus que se revelou na palavra. Se eu sou realmente fiel na palavra, como a gente está vendo aqui uma igreja que tinha essa marca de fidelidade da palavra, é uma igreja que se prostra diante dessa revelação da palavra, e ela absorve essa revelação ao ponto de revelar na sua vida, na sua prática. Não é uma pessoa que cita de cor todos os livros da Bíblia. Os embaixadores são a benção, sabem todos os livros da Bíblia, cita de cor, de trás para frente, de frente para trás, muito maneiro. E a vida? Sabe citar de trás para frente com a vida? A palavra de Deus? A sua vida, quando você se comporta, quando você age, quando você está ali diante de uma proposta de pecado. Você sabe dizer, como Jesus disse para Satanás diante da tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não pecar? Esse é que é o lance. Saber a Bíblia por saber a Bíblia, um monte de ateu sabe nas universidades. Para ser impactado por ela, ser capaz de dizer não para o pecado, por causa dela, isso é ser cheio da palavra. Aí é diferente. Então essa igreja, ela nasceu baseada nessa verdade. Ela começou com o derramamento do Espírito Santo, a pregação de Pedro, como eu falei, e os crentes iam permanecendo na doutrina dos apóstolos. Esse é o texto, veja aí, 42, acompanha comigo aí. 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então você quer ser um jovem relevante, a nossa juventude tem que ser relevante, a nossa igreja tem que ser dedicado ao ensino dos apóstolos. Quais são os melhores apóstolos que existem, queridos? Os que morreram. Porque apóstolo bom é apóstolo morto, tá? Se você procurar apóstolo por aí, está errado. Beleza? Não procure, apóstolo bom é apóstolo morto. Não saia por aí matando o apóstolo não, tá? É os da Bíblia, tá bom? Beleza? Entendeu a brincadeira, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E se dedicar ao ensino dos apóstolos, querido, não é ser um grande entendedor do texto, saber o grego, o hebraico, o aramaico, fazer uma grande exegese. Não é. É ser transformado por ela e viver. Confirmar o que você sabe com a vida. Se não for assim,
Não tem sentido nenhum. Outra característica dessa igreja, e o segundo ponto, segundo lugar, é uma igreja, como eu estava falando, perseverante na oração. Ainda no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e ao final do verso, está aí, ó, e as orações. Aí a gente para orar, marca uma reunião de oração, marca uma vigília, o pessoal desaparece, mas quer discutir Calvino. Calvino orava pra caramba, meu amigo. Armínio orava pra caramba, tu não. Lutero, para fazer o que fez, meu amigo, orou muito. Não foi do nada. Jesus, eu vou repetir, Jesus falou para os discípulos assim: esperem em Jerusalém, no capítulo 1, vocês receberão poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Se dedicar à oração, e aí a gente poderia fazer aqui tem um sermão inteiro sobre oração, não é o caso. Mas só para deixar claro, oração é o momento em que você coloca diante do Senhor aquilo que biblicamente você sabe que você pode falar para o Senhor. E você busca nele a vontade dele, tenta entender a vontade dele, fala com ele, apresenta o seu pedido e também adora ele, fala coisas para ele em todos os sentidos, de gratidão, de louvor, de adoração, mas também pede coisas, coloca questões e termina sempre como Jesus, né? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oração é fundamental para adestrar seu coração diante de Deus. A Bíblia vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se de fato você é justo e faz uma oração de justo, ela alcança o objetivo, ela é atendida. É preciso ser cheio de estudo bíblico, ok, sim, mas dedicado à oração, porque a gente não faz ciência bíblica. Aqui não é ser cristão, não é ser cientista da Bíblia, e não que você não possa ser, seja cientista da Bíblia, seja cientista do que você quiser, mas quando você abrir esse texto sagrado, que ele seja sagrado para você, e te leve para a oração. Se não for para te levar para a oração, meu querido, vai decorar qualquer livro aí, é a mesma coisa. Vamos lá. Outro ponto, além dessa igreja ser, então, cheia da palavra, e perseverante na oração. Só um detalhe antes de eu avançar. Oração não é divertido. Aliás, ler a Bíblia para muita gente também não é. Tem gente que está ouvindo falar assim, pastor, tem gente que gosta tanto assim de ler a Bíblia, que exagera até. Meu amigo, tem. Você talvez seja o outro extremo, né? Você não vê graça nenhuma na palavra. A Bíblia é cheia de graça, na verdade, né? O que mais tem é graça na Bíblia. Se você não vê graça nenhuma, você não está doente. Não está. Você só está tendo uma evidência do seu pecado. Você é pecador. No dia que você quiser muito ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Provavelmente você está idolatrando a coisa errada na Bíblia. No dia que você estiver querendo, eu quero muito ler a Bíblia, não quer nada. Tem força nem para acordar direito. Entendeu? Ser cheio da palavra e ser uma pessoa que ora, é uma pessoa que mortifica a vontade de pecar. Como assim? Eu não quero ler a Bíblia. Ou se quero ler a Bíblia, eu quero desvirtuar aquilo que eu estou lendo. E eu não quero orar, eu não quero falar, não quero, é assim. A nossa carne é isso. Se você é um verdadeiro crente, você está em luta com essa vontade que não quer fazer as coisas para Deus, que não quer se dedicar à oração, que não quer se dedicar à leitura da palavra. Essa vontade em paralelo, em oposição com a vontade que vem do Espírito Santo, que te leva a ter fome da palavra, que leva você a ter sede de Deus e de buscar a presença dEle, de orar. Então você tem duas vontades, você é um esquizofrênico, é isso mesmo. Você tem a vontade espiritual e a vontade carnal. E o que precisa é a vontade espiritual governar sobre a vontade carnal. Aqui a marca da igreja é isso. A vontade espiritual daquelas pessoas governava sobre a vontade carnal. Por isso elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que para nós é a palavra de Deus. E também perseveravam. Veja a palavra perseverar. O que é perseverar? Porque não é fácil, é difícil.
perseveraram em oração. Jesus chamou os seus discípulos ali naquele momento do Getsêmani. Eu vou me afastar para orar. Fiquem aqui, intercedam e orem por mim. O que eles fizeram? Dormiram. Porque orar não é bom. Dormir é. E toda vez que Jesus voltava para falar com eles, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Uma igreja entende que a oração não é, veja, divertido. Não é agradável. Talvez seja cura para a tua insônia. Talvez seja cura para a tua insônia. Mas uma igreja que persevera com os olhos fechados, mas o coração desperto em oração, essa igreja é uma igreja bíblica. Aí tem gente querendo falar, não, porque é a igreja primitiva. Aí eles pegam só um pedaço. Eu vou falar a parte que eles pegam. Eles nem levam muito a sério essa parte aqui. Doutrina dos apóstolos, ensino dos apóstolos e oração. Mas vamos lá, vamos mais à frente. Terceiro lugar. Uma igreja então que é cheia do Espírito, ela também tem uma terceira marca. Profunda comunhão. No verso 42, no verso 44 até o 46. Vamos ver lá. Vamos ver. Olha aqui. 42. No meio do versículo aí, né? Eles se dedicavam à comunhão. Veja aí, no verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é milagre. Começa por aí. A comunhão é milagre. A comunhão é o inverso da condição do homem, quando ele nasce. O homem nasce pecador. O homem nasce depravado, corrompido pelos seus delitos e pecados, morto por delitos e pecados. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Falta de comunhão, ruptura na comunhão. Quando o ser humano peca lá em Gênesis, e a partir das gerações nascem em pecado, todas as gerações nascem em pecado, há uma ruptura vertical e uma ruptura horizontal. Há uma ruptura da conexão vertical, a comunhão com Deus é rompida. E a comunhão com o seu semelhante também é rompida, com a criação é rompida. Então, quando aqui o texto fala de comunhão e você tem mania, a gente tem mania de ouvir a palavra comunhão e lembrar assim, é uma festa. E aí o teu parente que tem cultura religiosa, mas não é crente, talvez seja até membro de igreja ou não sei. Mas o teu parente que tem essa cultura religiosa, ele vai dizer, qual a diferença da comunhão que você vai ter, entre aspas, lá na igreja, com a festinha que eu vou fazer aqui? Aí tem aquele tio bêbado, sempre falo do tio bêbado, né? Todo mundo tem um tio bêbado aí. Esse tio bêbado que te convida para a festa, aí você vai na festa dele, ao invés de estar na comunhão com os irmãos. Porque qual é a diferença? Eu pergunto para vocês agora, qual é a diferença? Muita, né? Não é só comportamento ali de quem bebe, quem não bebe, não é isso. Comunhão é restabelecer a glória de Deus. É recuperar o acesso à glória de Deus e à presença de Deus e a amizade com Deus. Então, se a igreja se dedicava aqui à comunhão, que comunhão é essa? É primeiro comunhão com Deus, mas também com os irmãos. Como eu posso, então, recuperar algo que foi perdido com os meus irmãos? Vamos lembrar dos mandamentos que Jesus resumiu em 2? Amar a Deus e amar ao próximo. É por aí. A capacidade de amar a Deus de forma que Deus aprove. Comunhão com Deus. A capacidade de amar ao próximo com prática, com comportamento, com ações práticas, de tal forma que também Deus aprove. É isso. Comunhão, quem tem comunhão? Quem tem comunhão? Essa é a pergunta. Igreja. Quem tem comunhão? Quem tem Jesus? Quem tem comunhão? Quem foi transformado pelo Espírito Santo? Quem tem comunhão? Quem se dedica na doutrina dos apóstolos, palavra. Quem tem comunhão? Quem se dedica na oração. Esses têm comunhão. Então sim, por isso que Jesus, quando foi lá interpelado, interrompido pelos seus parentes, pregando ali para uma galera, para uma multidão, na casa ali, tinha uma galera do lado de fora também, e ali tentaram falar com ele, Jesus, o texto diz assim, tua mãe e teus irmãos, só que o entendimento contextual e cultural, mais do que irmãos, porque primo também era irmão, chamado de irmão naquele contexto, tinha primo ali, tinha de tudo, chamaram a família toda, vamos pegar Jesus está fazendo vergonha, Jesus está envergonhando o nosso nome, o nome da nossa família,
É isso que eles queriam fazer. E Jesus chega e fala assim, porque ele tinha comunhão com Deus, e por isso tinha comunhão com os irmãos em Cristo, que ele era o próprio Cristo. E aí ele disse assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eis aqui, os meus irmãos, a minha mãe, são esses que fazem a vontade do meu Pai. Aqui a ideia, e aqui o sentido de comunhão, não é que você vai abandonar o tio bêbado, o cara que não quer Jesus na tua família. Só que você vai entender que a prioridade é a comunhão. A prioridade é a comunhão. Não é satisfazer sei lá, o que deu na cabeça do tio bêbado. Às vezes ele é até um endemoniado. Toda vez que você vai fazer alguma coisa para Deus, o demônio vai lá e dá uma espetada nele, ele te chama para alguma coisa. Só para te tirar do que é prioridade. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu só sei que a comunhão é isso aqui que a igreja estava vivendo. E nós vamos aprofundar. Verso 44. Olha aí. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Caraca, comunismo, ó, é bíblico. Entendeu? Aí começa o pessoal a viajar, entendeu? Tinham tudo em comum. Aqui, ó, a Bíblia é comunista, Jesus é comunista, aleluia. Entendeu? Aí começa, entendeu? Começa o pessoal a ficar doido. Aí, vamos lá. Aí então depois, vendendo suas propriedades. Aí eu não acho tão comunista, porque se você vende, você já está sendo capitalista, com todo respeito, tá? Pessoal que gosta, está vendendo. Vendendo suas propriedades, quer dizer, e era deles, né? Não era de todo mundo, então era deles. Veja, então a ideia de comunismo aí precisava que eles não deveriam ter nem propriedade, né? Mas vamos lá. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí o pessoal fica, aqui ó, comunismo aí dando, repartindo. Não, isso aqui não é comunismo. Isso aqui é uma noção de poder. É um entendimento bíblico, um aprofundamento na palavra. Um aprofundamento no poder de Deus. Ao ponto de estar preparado para que Jesus voltasse naquele momento. Tem nada a ver com, sei lá, capitalismo, comunismo, direita, esquerda, para cima e para baixo, para frente, para trás. Não tem. Tem absolutamente nada a ver. E eu declaro que é amaldiçoado qualquer pessoa que pega essa palavra, porque a palavra diz isso. Qualquer pessoa que pega a palavra de Deus para fazer discurso político, seja qual for. A palavra de Deus, ela tem que ser para proferir a verdade de Deus. E se isso significa alguma política para alguém, problema é teu. Problema é da política, problema é de quem quiser. Porque a palavra de Deus é soberana. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você escuta esse texto, escuta o pastor falando, isso satisfaz a sua ideologia de direita, de esquerda, problema da tua ideologia. Problema é da tua esquerda e direita, não tenho nada com ela. E essa palavra não tem compromisso nenhum com a tua ideologia. É você que deve deixar de ser escravo de qualquer tipo de ideologia que seja humana e se comportar de forma livre em Cristo. E aí, se eu então preciso entender que eu vou vender meus bens para dar para os pobres, eu vou dar. Não é porque eu sou comunista ou não sou, porque eu gosto ou não gosto. É porque Jesus mandou cuidar do pobre, sim. Eu não vou dar porque isso é comunismo. Não, tem nada a ver. Eu vou dar porque eu sou comunista. Tem nada a ver. Seja lá o que for a sua ideologia, jogue isso no lixo. Jogue isso no lixo. Seja norteado pela palavra de Deus. Seja guiado pela palavra de Deus. E se essa palavra de Deus te leva para uma direção, para um posicionamento, que talvez concorde com determinada visão de país, de organização do país, aí é um direito seu decidir. Agora, pelo amor de Deus, não vai fazer a inversão, quer dizer, você vai pegar e vai fazer uma leitura baseada, se você é de direita, eu vou fazer uma leitura aqui, porque segundo aqui, ó, né, isso aqui tem um lado para a direita, porque o cara vendia a propriedade e tal, não sei o que, é capitalista. Ou então o cara faz a leitura comunista, porque eles davam tudo para todo mundo e tal. Meu amigo, você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Você só vai se ater à palavra de Deus. A reforma nos ensinou, somente a Escritura. Somente a Escritura. Vamos seguir. E aí eles vendiam então as propriedades. Vocês entenderam por que eles vendiam a propriedade? Não é porque eles eram comunistas ou capitalistas, que seja. Eles vendiam porque estavam prontos para Jesus voltar a qualquer momento. Então eles não tinham mais necessidade de ter propriedade, de ser... Eles juntavam todo mundo lá e vão embora. Entenderam?
Desculpa. Agora, Jesus voltou naquele tempo? Claro que não voltou. E o que aconteceu com a igreja? Continuou vendendo propriedade? Continuou todo mundo juntando tudo? Não. A igreja evoluiu. A igreja se organizou. Aparece Paulo na história mais à frente, Barnabé, Silas e muitos outros. Não é isso que aparece? E eles começam a viajar e pregar o evangelho em vários lugares. Sim ou não, gente? Então a igreja não ficou nisso. Aí tem gente que pega assim, eu quero ser primitivo. Aí ele quer ser igreja primitiva só nisso aqui. E esquece de ler o livro de Atos todo, meu amigo. A igreja de Cristo, ela é igreja até na prisão, meu querido. Paulo foi preso, a sua primeira prisão, ele teve uma prisão domiciliar. Ele foi preso. E ele tinha ali um carcereiro com ele, que eles faziam turnos de 8 horas. Eram 3 carcereiros para completar as 24 horas. O primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno. E ele, no mínimo, pregava para esses 3 carcereiros na prisão. Porque ele disse ali que não estava preso, estava livre, o evangelho estava livre. Ele não apenas isso, ele escreveu 4 cartas que até hoje você lê na Bíblia. Isso é ser igreja primitiva, meu querido. Igreja primitiva não é vender tudo, fazer uma comunidade, uma seita maluca e vamos todo mundo para o céu, Jesus vai voltar. Não é isso não. Não é puxar para o comunismo ou para o capitalismo, que seja, não. Igreja primitiva é perseverar no primeiro ponto que eu falei, na palavra, cheio da palavra. Perseverar na oração, perseverar na comunhão. Era isso que eles estavam fazendo. O que eles podiam fazer de comunhão naquele contexto, já que não temos templo, já que não temos como nos reunir, vende tudo, se junta, porque Jesus vai voltar. É o que eles podiam fazer e podiam compreender. Meu amigo, não faça isso hoje, não tem o menor sentido. Você não vai vender tudo por aí, mas você vai se entregar por inteiro. Acho bonito que todo mundo quer voltar para o primitivo, mas no presente você não se entrega por inteiro. Só se entregar por inteiro. A gente fala aqui de bens e vidas, dízimos e oferta, não consegue trazer nem uma moeda de R$1, e nada contra. E tem gente que fala, poxa, eu já dei, estou garantido. Está garantido nada, quando você dá R$10, R$1, 10%, você está só dizendo assim, Senhor, eu estou dando esse valor que simboliza a minha entrega total. Aí quando a gente liga, quem pode nos ajudar para evangelizar? Não aparece um, mas quer ser primitivo. Quer ser primitivo, quer vender tudo, porque tem tudo em comum. Aí pega essa parte do tudo em comum, ai que lindo, eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum no sentido que eles vendiam e compartilhavam, porque eles tinham comunhão. E a comunhão da igreja hoje é você entender as necessidades do reino e se colocar à disposição para ela. Essa é a comunhão. O teu tio bêbado não vai ter comunhão com você. A não ser que você trate ele como um campo missionário e pregue o evangelho para ele. (46), né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Obrigado, Saulo, pela água aqui. No pátio do templo. Veja. Eles pararam com tudo mesmo. Vamos embora que Jesus vai voltar a qualquer momento. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. Dá para a gente fazer todos os dias se reunir na igreja? Difícil, porque a gente tem que trabalhar, comprar comida. Dá para ser primitivo desse jeito? Não. Mas qual é o princípio? Prioridade. Prioridade é a casa do Senhor. E eles se reuniam no pátio do templo. Sabe por que no pátio do templo? Sabe por quê? Porque eles estavam ali criando uma nova religião. Não era judaísmo. Eles não tinham lugar para se reunir. E aí o que eles faziam também em casa? Partiam o pão em casa. Então assim, aí aqui tem uma briga, o que era partir o pão, se era a ceia do Senhor, se não era. Eu prefiro entender que tinha ceia e também tinha comida. A gente faz tudo, a gente faz a ceia aqui no templo e faz a comida em qualquer lugar, né? Aqui, nos sítios que a gente vai, na minha casa, na casa de alguém. Não é isso? Compartilhar comida em qualquer cultura, não apenas nessa. Qualquer cultura é símbolo de estar ligado a alguém, estar associado a alguém. Estar irmanado, em fraternidade com alguém. É preciso estabelecer essa intencionalidade em vocês.
Vocês, a gente vai se encontrar, vai ter uma imersão, vai comer junto. Comer junto para quê? Para engordar junto, pastor? Não, comer junto para estabelecer esse sentimento de irmandade, de fraternidade em Cristo. E você não tem que estar só disposto a comer junto com o seu irmão, tem que estar disposto a passar fome com ele. Tem que estar disposto a chorar com ele, se ele chora. E consolar, caso seja necessário. Tem que estar disposto a ouvir a correção que vem dele, porque ele te ama. E sabe que o teu erro te leva para a morte. E ele quer te apresentar o caminho da vida. Comunhão não é a festinha do tio bêbado mesmo, que está todo mundo rindo, indo para o inferno rindo. Comunhão é milagre. Pessoas que não se conhecem, pessoas que não são compatíveis, passam a se conhecer por causa de Cristo, passam a se chamar de irmãos por causa de um sangue que não é biológico em si, é biológico do ponto de vista da genética de Maria, mas é espiritual, herança do Pai Celestial. É muito mais. E tem gente que estava na dúvida, aí a pandemia veio, como é que é a comunhão? A comunhão é aqui, meu querido, eu e você aqui. A comunhão não é online. Eventualmente alguma coisa online você vai fazer provisoriamente, porque dá para se fazer alguma coisa online, mas só online, Igreja Cristo online. Eu lembro que quando a pandemia começou, a gente fez um trabalho aqui, né? Fiz umas entrevistas aqui, não tinha ninguém, tudo no vídeo. E aí logo ali naquele momento que ninguém sabia direito ainda, né? Como é que ia ficar, eu falei, uma hora vai ter que parar. Eu falei, uma hora vai ter que parar, com vírus ou sem vírus, vai todo mundo pegar o vírus então. Porque comunhão é estar junto, compartilhando a palavra de Deus, encorajando, ensinando, esforçando um no outro. E olha que interessante, eles participavam da refeição, consideremos também a ceia do Senhor, e com alegria e sinceridade de coração eles faziam isso. Com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam sendo a cada dia transformados para viver dessa forma. A gente precisa aprender muito com a igreja primitiva, mas a gente não tem que aprender as maluquices que falam por aí. Você não foi chamado para ser um crente primitivo. Você foi chamado para viver no seu tempo, no século 21, 2022, ser uma igreja relevante para esse tempo, porém com os princípios que aquela igreja vivia naquela realidade. Ninguém aqui vai vender propriedade, ninguém aqui vai ficar o tempo inteiro, todo dia na igreja, que é difícil estar, a não ser que seja um vocacionado para ser um pastor, missionário, mas a gente vai priorizar a casa do Senhor, priorizar o meu irmão. É uma alegria, queridos, receber vocês na minha casa é uma alegria, pode ter certeza, mas da mesma forma que é uma alegria, é cansativo, tem gasto, compra isso, quebra isso, conserta aquilo, respira, dorme, acorda, e a galera está chegando, cansa pra caramba, mas é uma alegria, quando a gente está junto, em nome de Jesus, Ele está presente, é milagre, comunhão é milagre. Não é possível ter comunhão com o seu melhor amigo se ele não for crente, que seja, é milagre. Não é possível ter comunhão com o seu cônjuge se você casou com uma pessoa que não é crente, é milagre. É Espírito Santo no coração de um, no coração do outro. Precisamos ressaltar o que nos liga em relação aos de fora, para que nos fortaleçamos aqui juntos, para sair lá fora e alcançar os moribundos e mortos espirituais que estão lá fora. Não acredite que aquelas pessoas que estão lá fora, por mais que elas falem, por mais que elas tenham raciocínio, por mais que elas pensem, por mais que a Bíblia diga que elas são seres humanos e são, por mais que a Bíblia diga que elas ainda têm, mesmo que arranhada, deformada a imagem de Deus, elas são mortas, e morto não tem nada para te oferecer. Você que tem algo a oferecer, Jesus. E se não for para fortalecer isso e transbordar lá fora, meu querido, eu não sei se tu está vivo não, talvez tu seja Walking Dead também, igual o pessoal lá fora. E terminando, quarto lugar, uma igreja cheia de Espírito adora a Deus
com entusiasmo. E aqui eu não quero criticar quem gosta de pular, quem não gosta de pular. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se detém na adoração. O pastor brincou comigo, né? Eu também, para que eu fiz isso? Eu fiz um vídeo, eu no Maracanã, comemorando o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, né? Campeão. E eu estava lá, cantando, vibrando e tal. Por que eu estava cantando e vibrando? Porque eu sou um idólatra do Flamengo? Não, porque eu sou assim. Eu pulo, eu vibro, esse sou eu. Se tu é um poste quando está feliz, não tem problema, seja um poste para a glória de Deus. Eu não sou poste e já engordei o suficiente para não parecer nem visualmente com poste. Beleza? Estou num projeto aí, verão, está chegando. Projeto Retornando ao Poste, né? Vocês vão ver, hein? Quando eu ficar poste, eu vou falar, bota um poste do meu lado aqui, vocês vão ver. Mas assim, brincadeira à parte, eu não sou um poste. Se você é um poste, eu respeito o seu direito de ser poste, desde que tenha luz e brilhe para Jesus. Se for um poste seco, sem luz, não dá não. O que eu quero dizer? Se você é capaz, porque a sua personalidade é essa, de pular para o Flamengo, para o Brasil na Copa do Mundo, para o presidente novo que vai entrar, para o velho que ganhou, para o novo que perdeu, não interessa. Você pula, comemora, solta fogo. Você é assim. Você é assim. Eu acho, né? Você é assim. Aí, vamos louvar na casa do Senhor. Estamos aqui cantando. Grande é o Senhor. Aí olha para o relógio. Porque você está vibrando, né? Igual você vibra. Meu querido, seja coerente com a sua própria personalidade. Se você pula para qualquer coisa aí, ó, que é infinitamente inferior a Deus, como que tu não vai pular? Como que tu não vai festejar? Como que tu não vai se alegrar para esse Deus, diante desse Deus? Mas se tu é um poste, seja coerente também. Não pula não, porque tu é poste. Tu fica poste no Maracanã, tu fica poste em qualquer lugar, vai ficar poste na igreja também. Tenta aparecer não, para convencer os outros que tu é espiritual não. Seja coerente. A discussão aqui não é adoração aqui intensa, ou adoração aqui com muito fervor. Independente se externamente você é um poste, ou se você é um bonecão do poste que sacode todo na hora de louvar, não tem problema. Desde que os dois, seja poste, seja bonecão do posto, estejam apontando só para Jesus, estejam brilhando para Jesus, estejam adorando aquele que é único, digno de receber a honra, a glória e o louvor. Uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma marca de uma igreja que sai rodando no helicóptero espiritual, e nem uma igreja que é sorveteriana, parada, todo mundo lá, aleluia. É coerência com quem você é. Você não tem que ser encaixado numa forma. A forma é Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos ao Senhor com sacrifício vivo, etc., que é o vosso culto racional. Seja você transformado pelo Espírito Santo. E aí você no Maracanã, você na igreja, você no tio bêbado, onde você estiver, você é o mesmo, e adora a um Deus, e honra esse Deus, seja indo lá na boca do inferno pregar o evangelho, ou no lugar mais celestial dentro da casa de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sabe quem ela é em Cristo, e se comporta não querendo mostrar para os outros, convencer os outros de alguma coisa. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando ela adora e pronto. Quando ela louva e pronto, do jeito que tem que ser louvado. Ela não fica olhando para o outro para ver o que o outro vai achar. Ela não fica querendo saber qual é a opinião do outro. Eu já até preguei, quando eu era iniciante, pregava e ficava preocupado com a opinião dos outros. É importante você fazer uma análise, se foi bem ou mal, mas não tem que se preocupar. Se canta, canta para Deus. Se prega, prega para Deus. Se fica igual um poste, fica igual um poste para Deus. Então eu queria convidar você, a gente vai cantar daqui a pouco. Se você é um poste, mas seja um poste para Deus nessa hora. E se você é um bonecão do poste, mas balança para Deus.
caminhando para o final. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e experimenta os milagres dele. O verso 43 fala de milagres. Querido, se você é calvinista, arminiano, sorveteriano, assembleiano, wesleyano, batistano, eu não sei o que tu é, e nem estou preocupado agora com isso. Você que me ouve no vídeo, me acompanha na mídia, eu só sei que o verso 43 diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Queridos, eu já tive a oportunidade de e eu não estou falando isso para você falar, caramba, eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque a oração dele tem poder. Não é isso não. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas orando, curando enfermos, sinais e maravilhas acontecerem no século 21. Eu tive a oportunidade de orar por pessoas e elas serem curadas. Nunca fiz nada do tipo, levantei morto para ressuscitar, ou cadeirante para sair andando por aí. Mas orei por cura, e a cura chegou. Orei pro livramento, e o livramento chegou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus aqui, que a gente se esforça nela, e diz que estuda ela e tal, né? Somos intelectuais. Ela vai dizer que os discípulos de Jesus, e aqui quem são os discípulos? Vocês, nós, a igreja. Eles imporiam as mãos aos enfermos, e no nome de Jesus eles seriam o quê? Curados. E é isso que nós temos que viver. Eu creio num evangelismo que prega Jesus, sim, e tem que pregar Jesus, e junto com essa pregação vem poder, seja lá qual for. Mas saiba de uma coisa: o maior poder não é a cura de um enfermo, é a ressurreição. Também não é a ressurreição de um morto, é a ressurreição do morto espiritual, é a conversão, é a transformação de um pecador condenado ao inferno. Porque a Bíblia diz que quem não crê no Filho já está condenado. É um condenado que você está ali pregando o Evangelho. E o maior milagre não é ele ser curado da verruga dele, não é ele ser curado da dor de barriga dele. O maior milagre é ele ser curado do pecado dele, ele ser ressuscitado da morte espiritual para uma vida eterna com o Senhor. A igreja primitiva, sim, fazia milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo, e devemos fazer. Mas o maior milagre era o que aconteceu depois. Verso 47, porque o último ponto vai dizer que uma das características principais da igreja cheia do Espírito e a simpatia dos homens, do povo, e a bênção do crescimento. Uma igreja que tem temor a Deus, sim, temor, vibra, adora, proclama, prega a palavra, ouve a palavra, recebe a instrução, persevera na oração, na comunhão. Mas é uma igreja que ela cai na graça do povo. E veja, que povo? Quem queria matar eles? Não, esses aí não queriam. Que povo é esse? É o povo por quem você anda aí fora. Não é quem quer matar o Evangelho. Você sabe, quem quer matar o Evangelho é hostil ao Evangelho. Isso é com Deus. O próprio Saulo, grande perseguidor do Evangelho, o próprio Jesus transformou a vida dele para que ele se tornasse um grande pregador. Não se preocupe com quem é hostil, se preocupe com o povo que cai na graça, porque você tem sido fiel, porque você tem sido discípulo, porque você tem vivido o Evangelho verdadeiro. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela, além de cair na graça do povo, ela conta com um crescimento espiritual. Não é uma igreja que chama todo mundo para vir aqui à frente. Aí o pessoal vem chorando, sai meleca no chão e tudo. Aí começa a chorar aqui, não tem problema não, pode vir chorando se quiser vir. Aí o pastor fala, caramba, todo mundo se converteu, aleluia, está todo mundo indo para o céu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando todo mundo vem cheio de meleca aqui, sabe como é que é? A gente ora, a gente adora ao Senhor, ajuda a secar as melecas, ora pela pessoa, conversa com ela, ensina a palavra e vai identificando se ela creu em Jesus de verdade.
o Senhor acrescentava. O Senhor estava dando crescimento à igreja. Não adianta você fazer Eu poderia falar várias coisas para puxar uma multidão aqui para frente. Pegava um papelzinho e fichinha, passava o pastor. Hoje tivemos 750 pessoas aqui na frente, que estão agora povoando o céu. Temos que abrir um novo condomínio celestial. Poderia fazer, isso é fácil. Lá na minha escola, eu faço pouca coisa, meus alunos tudo já quer aceitar Jesus, entendeu? Não é assim que funciona. O crescimento quem dá é o Senhor. O seu papel como igreja é viver essas características. Para não dizer que eu não resumindo, primeiro, aprendizado, perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Segundo, ensinamento, perseverar na oração. Terceiro, ensinamento, perseverar na comunhão uns com os outros, com Deus. Quarto, ensinamento, adoração entusiasmada, coerente com quem você é, com a personalidade que você tem. Em quinto lugar, uma igreja que teme a Deus e experimenta maravilhas e milagres, que vive os milagres. E em sexto lugar, uma igreja que tem a simpatia do povo e o Senhor acrescenta. Ela não precisa fazer nenhuma receita para aumentar. Ah, pastor, mas aqui tem o quê? 60, 70, 80, não sei. Já teve 80, já teve 100, já teve 120. Depende de quando a gente divulga. A gente se preocupa com números. Sempre tem que se preocupar um pouco para administrar. Mas é uma igreja que se preocupa com qualidade, com a presença de Deus e com o que Deus está fazendo. Querido, eu não sei se você entendeu tudo. Eu só sei que é isso que o nosso pastor quer para a gente. Tem orientado a juventude a viver uma imersão. E eu, como pastor e também ovelha obediente, entendi na palavra de Deus que é momento. É momento da gente aprofundar no Espírito. É momento da gente aprofundar na palavra e viver grandes coisas que o Senhor tem feito e vai fazer muito mais. Eu não sei como é que você entrou aqui cheio de dúvidas, cheio de confusão, cheio de problema. Você escutou muita coisa, alguma coisa de repente tocou certeiro no que você está vivendo. Só posso dizer uma coisa para você: se é pecado, abandona hoje e se entrega para Jesus logo. Se é porque você nem crente é, creia nele hoje, ele te salva hoje. Se é porque você tem medo, lance sobre ele toda a ansiedade, todo medo. Se é porque você está preocupado com o que vai ser do futuro do nosso país, com A, B ou C na política, não importa, vem aqui e vamos aqui todos juntos orar. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Todos vocês que receberam essa palavra, todos vocês que entenderam essa palavra, eu vou orar aqui e nós vamos viver poder. Vamos ficar de pé.